De volta aqui no canal do Lessa, falando mais uma vez direto aqui de Salvador, mais precisamente em frente ao hotel onde o Fluminense ficará hospedado para o jogo de amanhã contra o Vitória. A delegação já chegou por aqui e a gente acompanhou, como sempre, trazendo todos os detalhes para vocês agora de mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, de mais um desembarque do Flu com novidades. Como a gente já esperava, teremos novamente amanhã no Barradão um time bastante modificado. Alguns titulares sequer viajaram aqui para Salvador. Então a gente vai trazer para vocês agora as imagens dos atletas que vieram, depois fazer um balanço aqui, passar essa lista, acho que dá para fazer a lista certinha, e projetar essa escalação para o jogo de amanhã. E tem também renovação sendo anunciada. Guga assinou o contrato, já renovou o contrato com o Fluminense e também vou trazer os detalhes aqui para vocês. Então já chegue deixando o seu like, se inscrevendo no canal, aquela coisa de sempre para não esquecer. E vamos ver como foi o desembarque do Fluminense aqui em Salvador. Fluminense desembarcando aqui agora em Salvador. Vamos acompanhar aqui o desembarque do Flu. Luiz, sua? Jogador? Nada, mano. Já falei, né? Só parar ele. Famoso Marcão. Chegar na hora certa, né? Pancadão. Porra, meu irmão, a gente jogou chuva no pouso. Onde foi? Ó. Agora quase fechando. Bom demais. Olha aí. Essa acho que já tem vídeo. Vamos falar um pouquinho aqui com o Otávio, então. Expectativa para o jogo de amanhã. Um jogo importante, Otávio, para o Fluminense, depois de perder para o Corinthians em casa, tentar recuperar esses 3 pontos, voltar a subir na tabela, dar uma respirada. Como é que você está se sentindo? Sem dúvida, um jogo importantíssimo, né? A gente sabe da importância que tem um brasileiro para nós. E amanhã, sem dúvida, principalmente depois de você vindo já de 3 resultados adversos, que a gente não consegue os 3 pontos. Amanhã é importantíssimo a gente fazer um grande jogo, concentrado do primeiro ao último minuto, para não sair surpreendido e sair daqui com os 3 pontos, que é o mais importante. O Fluminense é o único time que tem 3 competições no calendário agora, né? Tá na Sul-Americana brigando para chegar na semifinal do Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro, até em virtude disso também, o time acabou caindo um pouco e pode terminar essa rodada, dependendo do resultado, próximo ali da zona do rebaixamento, talvez 3 pontos. Isso não preocupa um pouco no sentido de gerar uma pressão que pode impactar inclusive as outras competições? Cara, a gente entra nas 3 competições com objetivos, com a grandeza do Fluminense, que é vencer todas elas. E o brasileiro, nesse momento, é o mais importante para nós. Então, precisamos amanhã fazer uma grande partida, não pensar no que pode acontecer nem na parte de baixo, nem na parte de cima, mas sim como objetivo de vencer, que é o nosso maior objetivo, fazer um grande jogo, sair daqui com resultado positivo, para depois a gente voltar nas outras competições de mata-mata. A derrota em casa para o Corinthians, até essa derrota para o Lanús, ela faz desse jogo, talvez se tivesse vencido o Corinthians, o empate seria encarado como um bom resultado. Esse jogo anula o empate como um bom resultado? Obriga, entre aspas, o Fluminense a ter que conquistar esses 3 pontos? Cara, como eu falei anteriormente,
O próximo jogo é sempre o mais importante. A gente não pode se abraçar em resultados que já se passaram e nem nos que estão por vir. Eu acho que o próximo jogo, que é o Vitória, é uma partida importantíssima para nós. A gente precisa vencer, a gente precisa voltar a somar os 3 pontos dentro do Brasileiro para a gente poder depois pensar nas competições de mata-mata. Renato deve mexer no time amanhã, provavelmente. O Otávio titular? Cara, isso aí fica a critério do Renato. A gente é atleta, está disponível para quando ser utilizado, opção de ser utilizado, a gente está pronto, preparado para ajudar o Fluminense a conquistar seus objetivos. Muito bem, vamos lá. Eu acho que o que chama mais atenção em termos de ausência é Soteldo. O venezuelano não vem aqui para Salvador e a gente sabe até onde, né? Até por enquanto, pelo menos, Soteldo não é titular do time. E pelo que eu apurei aqui, não teve nenhum problema de lesão no treino de hoje. Sentiu alguma coisa, algum incômodo. Até o momento não há informação sobre isso. Fui apurar aqui e falar, cara, treinou normalmente hoje. A princípio não tem nenhum problema. Então é opção do Renato. E aí resta saber. É uma opção para, entre aspas, poupar o Soteldo das críticas, fortes críticas que ele vem sofrendo depois das atuações, de todas as atuações praticamente dele com a camisa do Fluminense, para dar uma amenizada com o torcedor, ou seja, o Renato não querendo bater de frente, porque, em tese, pela lógica do Renato, o Soteldo seria titular amanhã, né? Porque ele vem sendo quase sempre, se não a primeira, a segunda opção para estar no ataque. Então, se for poupar todo mundo, pode ser que na cabeça dele, o Soteldo começaria o jogo de amanhã. Agora, se não for isso, pode ser uma sinalização de que o Soteldo vai jogar na terça-feira? Aí é maluquice. Aí é para enlouquecer. Porque os 2 titulares da função estão aqui. Serna e Canóbio viajaram. Acho que os 2 não vão jogar. Pelo menos não os 2 juntos. Mas eles estão aqui, porque o Soteldo não está. Então vou passar a lista para vocês dos jogadores que passaram aqui. Fábio, Vitor Eudes, Pitaluga, os goleiros. Laterais, Guga, Wagner, Gabriel Fuentes e Júlio Fidelis. Então Wagner viajou porque o René não veio aqui para Salvador. Zagueiros, Davi Chune, Manuel, Ignácio, Igor Rabelo, Thiago Santos, todos passaram aqui. Ou seja, Thiago Silva e Freitas também não estão com a delegação. Meias, Otávio, Bernal, Lima, Hércules e Lescano. Então Martinelli também fica fora. Martinelli e Nonato. Também não vi Nonato passando por aqui. Canóbio, atacantes, Canóbio, Serna, Santi Moreno, Riquelme, Germancano, John Kennedy, Lavega e Keno. Lavega e Lescano estão relacionados pelo Renato. Milagres também acontecem. Vão entrar em campo? Aí eu já acho mais difícil, já acho mais complicado. Mas pelo menos estarão no banco de reservas. Então vamos lá. Baseado nisso, o que a gente pode esperar de time? O Fábio vai jogar, evidentemente. O Fidelis vai jogar na lateral direita. Não deve começar com o Guga. Na zaga, Igor Rabelo e Ignácio. Não imagino nada muito diferente disso. Pelos jogadores que viajaram. E o Fuentes na lateral esquerda. No meio, o Hércules vindo, fica a pergunta. Ele vem para começar no banco? Talvez comece no banco porque entra no segundo tempo, já pega o adversário mais descansado. Se for isso, pelos jogadores que ele trouxe, não tem... O único meio de criação é o Lescano. Ele vai jogar? Claro que não. Que não vai começar como titular. Seria uma surpresa, não faria nem sentido, né? Dentro da lógica do treinador. Então o meio de campo para mim está desenhado. Otávio, Bernal e Lima. Com os jogadores que estão aqui. E aí você tem o ataque. Aí o ataque gera mais dúvida, porque pode entrar Serna, Canóbio e Cano. Pode entrar também, ou o Serna ficando no banco, entra o Canóbio, Santi Moreno, tá nessa briga aí também com o Keno. Eu acho que ele vai começar com o Serna ou com o Canóbio. Um dos dois. E na outra, do outro lado, o Keno briga por um lugar com o Santi Moreno. Pelo menos na minha cabeça é isso. E aí o Germancano deve ser titular no ataque, normalmente o John Kennedy ficando no banco de reservas. Bom, de novo, ele deve... Acho que ele não vai... Sinceramente, vai mesclar pouco o time. Acho que vai ser quase o time todo reserva. Talvez com um atacante ali do time titular. E a diferença é que vai ter um
um banco um pouquinho mais encorpado, em relação ao que foi contra o Corinthians, por exemplo. Obviamente que isso preocupa, obviamente não é o ideal. Já falei sobre isso mais cedo, o meu raciocínio, enfim, a minha preferência por ter poupado todo mundo agora e ter jogado com um time mais forte contra o Corinthians. Não adianta mais ficar falando disso, já foi. E amanhã a gente tem tudo para ter novamente um meio de campo extremamente limitado em termos de criação. O que a gente vai esperar de criação de um time que tem a Lima, Otávio, Bernal? Depois da partida que o Bernal fez na Argentina ainda mais. Tinha esperança de que o Acosta pudesse jogar aqui. A Acosta entrou no segundo tempo. A Acosta tem menos minutagem que os outros jogadores do Fluminense. Mas no Fluminense parece ser impossível um jogador jogar 2 jogos seguidos. 3 jogos seguidos, enfim. É realmente complicado, meus amigos. A gente, obviamente, tem que acreditar num resultado. Esse time, em tese, ele tem condições de brigar por um resultado aqui contra o Vitória. Não é nenhum absurdo, mas não por acaso, imagino, o Fluminense não ganha o Vitória tem 7 anos. Um aproveitamento aqui abaixo de 50%, 45%. Então, cara, uma derrota significa uma proximidade incômoda, talvez, com a zona do rebaixamento. Eu espero que, pelo menos, esse time tenha uma postura diferente do que teve contra o Corinthians no segundo tempo, do que teve contra o Lanús no segundo tempo, mas está muito evidente que, mais uma vez, o Renato vai apostar todas as fichas no jogo de terça-feira. O tempo de recuperação é muito curto e ele não vai arriscar, né? Já imaginava, não esperava outra coisa. Não sei se você esperava algo muito diferente, mas é o que teremos amanhã, provavelmente, aqui no Barradão contra o Vitória. E a gente vai trazer todos os detalhes dessa cobertura para vocês, como sempre. Amanhã vai ter pré-jogo às 6 da manhã. Antes de falar do Guga, rapidinho, se você quiser antecipar o seu FGTS, seu fundo de garantia, entre em contato com a Mais Ágil. O comentário está aqui fixado, o primeiro comentário fixado, você pode clicar aqui e falar com a Mais Ágil, que é especialista no mercado. Ela ajuda você, faz essa operação para aquele dinheiro que está parado lá cair na tua conta, rápido e fácil. Mas claro, é necessário você se informar bem, para saber se é realmente isso que você quer, né? Porque tem taxas, tem toda uma operação ali envolvida, e você tem que estar muito bem informado para depois não se arrepender. Então, se você realmente quer antecipar o seu fundo de garantia, o seu FGTS, para resolver alguma pendência na sua vida, entre em contato com a Mais Ágil, o link está aqui. O anúncio oficial vai sair em breve, talvez já tenha saído quando você estiver assistindo esse vídeo, mas as partes já assinaram um acordo, e a informação que eu tenho até o momento é que o contrato do Guga, que vencia agora em 25, ele será renovado até 2029. A gente está falando aí de mais 4 anos pela frente. Se eu já dizia que não era muito a favor dessa renovação agora, pelo contexto todo que eu expliquei mais cedo no vídeo, até para não ficar repetitivo, acho que muita gente já assistiu esse vídeo, eu já dei minha opinião e as considerações que eu fiz em relação a isso, você imagina por 4 anos. Isso aí é evidente que é uma exigência do staff dele, do empresário dele, que estava pedindo altíssimo para renovar o contrato do Guga. O Fluminense fez uma proposta, ela foi recusada, depois a negociação deu uma esfriada, foi retomada, e como o Fluminense certamente não aceitou pagar o que estavam pedindo, então aumenta o contrato, estica o contrato, e aí é uma forma de compensar, é uma forma de dar uma garantia maior ao atleta. Lá na frente, se as coisas não acontecerem, o Guga pode negociar uma saída, pode sair, pode ser emprestado também, mas para mim fica muito claro que nessa negociação, nessa briga, nessa barganha, o staff dele pleiteou um contrato mais longo para compensar uma pedida salarial que não foi atendida pelo Fluminense. Repito, é uma dedução com base em informações prévias que eu tinha em relação a esse caso do Guga. Então, o anúncio oficial do Fluminense, eu estou gravando esse vídeo aqui, ele vai sair a qualquer momento. Se sair, depois na edição eu vou incluir para vocês aqui a publicação do Fluminense, tá? Mas se não sair, enfim, a informação de qualquer forma já está dada, não vai mudar nada muito relevante. Se tiver alguma coisa de tempo de contrato errado, eu vou corrigir para vocês, corrijo aqui na tela ou aqui no comentário fixado, se tiver alguma mudança em relação a essa informação que eu tenho. E só para a gente fechar aqui, eu estou bastante curioso para ver, porque não sei se vocês já sabem, mas ontem a Conmebol
Hoje, na verdade, a Conmebol anunciou que anulou a expulsão do atacante Plata do Flamengo no jogo de ontem. E eu estou bastante curioso, assim, nem vou entrar no mérito da arbitragem não, porque assim, sem clubismo, falando a verdade, a arbitragem foi bizarra. Eu acho que não tem muito o que discutir. A arbitragem foi bizarra. Mas o próprio Plata deveria ter sido expulso no jogo de ontem. Deu um pisão no cara. Antes do cartão dele, evidentemente. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque muitos e muitos clubes, como o Fluminense, são diariamente prejudicados, para não falar outra coisa, pela arbitragem. E nada acontece. Mas ontem parece que acabou o mundo, irmão. Ontem parece que acabou o futebol. Junta influenciador, é rede social, é a mídia inteira. É um desespero, que é o maior roubo da história do futebol mundial. E os caras foram lá e conseguiram anular uma expulsão, anular uma decisão de campo. Certo ou errado? Não estou entrando no mérito. Eu só quero ver, só quero saber se quando um fato parecido se repetir, quando o jogador foi expulso injustamente, corretamente, se a Conmebol vai anular essa expulsão. Se a Conmebol vai tratar da mesma forma. Estou bastante curioso para saber. Muito. A gente viu o Marcelo sendo expulso na Libertadores, obviamente um lance que ocasionou uma lesão grave, mas obviamente sem intenção. Levou, não só foi suspenso, como levou 2 jogos. Só para citar um exemplo de tantos e tantos que a gente tem por aí para citar. Eu estou bastante curioso para ver se os outros clubes, outros times vão ser tratados da mesma forma pela Conmebol. Porque depois, quando eu estava voando, quando eu cheguei e vi a repercussão, eu achei que tivesse acabado o mundo. Tivesse expulsado 10 jogadores dos caras. É a comoção mundial. Na mesma hora dão resposta, respondem no dia seguinte, a resposta é imediata, anula a decisão de campo e tudo acontece. Vamos ver. Estou curioso para ver se com os outros também vai ser assim. É isso, vamos ficando por aqui. Pré-jogo, 6 da manhã no ar, como sempre. Deixe aí seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Tamo junto e vamos falando. Amanhã estaremos, evidentemente, no Barradão para mais uma rodada de Campeonato Brasileiro.